Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu abraço, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Para você que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet, avise o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, para que ele possa também assistir o nosso programa e receber a bênção de Deus. O programa Jesus Te Ama, da CEADEB. A CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus, na Bahia. O meu abraço para todos vocês que estão em todo o nosso estado assistindo o nosso programa e também fora do nosso estado. Lembrando também a você que é necessário você estar sempre orando em nosso favor, orando e participando do nosso programa. Você pode participar ligando de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para o 071 3503 8383 e mandar também um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@ceadeb.com.br. Mande um e-mail para a gente, é importante a sua participação, mas precisamos também da sua participação financeira. Colabore com o nosso programa, aí está o número da nossa conta, é muito importante a sua contribuição. No programa de hoje estaremos mostrando a nossa visita na Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, que é pastoreada pelo pastor Melquisedeque, também a inauguração da Igreja Assembleia de Deus em Ibititá, que é pastoreada pelo pastor Reinaldo, e o aniversário da Igreja Assembleia de Deus em Terra Nova, que é pastoreada pelo pastor Florisvaldo. Deus tem abençoado de forma maravilhosa a Igreja Assembleia de Deus em todo o estado da Bahia. Veja aí agora alguns momentos da grande festa da Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão. Exaltado seja o Senhor. Aos Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Querido Deus Pai que estás nos céus, aqui está, Senhor, a tua palavra, ó Deus eterno, e eu te peço, Senhor, que a tua palavra penetre em nossos corações e que sirva de alimento para as nossas almas. Ó Deus eterno, permaneça conosco, nos abençoando. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazem isso em memória de mim. Amém. Eu te apresento agora, Senhor, eu venho e te peço, transforme, Senhor, no sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Transforma, Senhor, pelo teu poder. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém. Amém. Agradecemos a todos os presbíteros das congregações, os auxiliares, os diáconos. Nós agradecemos a todos vocês também, os irmãos da Band que estão nos dando prazer, né, estar aqui registrando esse evento nosso. Nosso muito obrigado e Deus abençoe a todos. Unção que vem do alto pra curar doentes, unção que vem do alto pra te renovar, unção que vem do alto pra encher a gente, unção que vem do alto pra poder mostrar que existe um Deus do céu que unge e capacita, revela e autoriza. Levante a tua mão em nome de Jesus nessa noite e receba de Deus. E aqui nessa igreja vai acontecer milagres. E quem já está ungido, a glória do Senhor enche este lugar. Encher de alegria o coração, ferido dando vigor ao fraco e ao abatido, renovando a esperança do desesperado, provando que é fiel. Ele está aqui nessa noite, e aqui nessa igreja. Vai! Vai! E quem já está ungido, você crê nisso? A glória do Senhor enche este lugar. Encher de alegria o coração, ferido dando vigor ao fraco e ao abatido, renovando a esperança do desesperado, provando que é fiel. Ele está aqui para nos abençoar. Oh, vai para nos abençoar. Ei! Aleluia! Parabéns ao pastor Melquisedeque, parabéns à igreja em São Cristóvão, que já venceram aí uma boa etapa do compromisso da aquisição aí da igreja sede do campo em São Cristóvão. Vamos ver agora a nossa participação na inauguração da igreja em Ibititá. Maravilhoso Deus Pai que estás nos céus. Somos gratos a Ti, meu Pai, por esse momento especial para a Tua igreja aqui em Ibititá. Ó Deus, para o pastor Reinaldo, a sua família, todos os membros e congregados desta igreja, a população dessa cidade, para todos nós. Deus eterno, somos gratos a Ti por tudo. E em Teu nome, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo, ao desatarmos esta fita, estamos dando por inaugurado o templo sede da igreja Assembleia de Deus em Ibititá. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. A certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Pai Celestial, esta casa é Tua, ó Deus, e nós precisamos da Tua presença aqui para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para curar os enfermos, para resolver os problemas, ó Deus eterno, para dar vitória ao Teu povo, pelo poder do Teu nome. Amém. Poucas vezes eu tive assim, procurando o pastor Valdomiro, mas todas as vezes que eu procurei, de uma orelha do pastor Valdomiro, que isso uma vez na minha vida. E
em muitos momentos da minha vida, de muitas maneiras. Deus sabe, pastor, eu também agiu como pai, de ajudar. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. E, meus amados irmãos, a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. A igreja em Ibititá ficou linda, muito bonita, uma grande festa. Parabéns ao pastor Reinaldo, à sua família e todos os irmãos aí de Ibititá. Deus tem abençoado de forma maravilhosa aquela igreja e a gente vê a alegria de todos os irmãos. A igreja em Terra Nova também festa, comemorando o aniversário de inauguração do templo, igreja que é pastoreada pelo pastor Florisvaldo. Parabéns ao pastor Florisvaldo, Deus continue abençoando todos os irmãos aí e amigos em Terra Nova. Agora, o comentário do Dr. Kleber. Dr. Kleber, com o seu comentário. Olá, meus amigos. Há centenas de anos, houve estados nacionais que tinham sobre a sua égide constitucional o direito canônico. Para quem não sabe, o direito canônico é o direito baseado na religião. Nós cristãos, protestantes, temos uma regra fundamental de fé que é completamente baseada na Bíblia Sagrada. Esse texto, para todos nós protestantes, é um texto sagrado, inspirado por Deus e o fundamento da nossa fé e da nossa religião. É a nossa Constituição Sagrada. Quando nós somos vítimas, quando nós somos alvos de ataques veementes contra este livro, esses ataques eles se revestem de uma afronta à nossa religião, à nossa fé. A Bíblia Sagrada é aquilo que nos arraiga, é aquilo que nos mantém firmes na nossa crença. A Constituição Federal Brasileira nos garante de forma premente e de forma perene a liberdade de culto, o direito de expressarmos a nossa fé. Quando grupos de ativismo se voltam contra o texto sagrado, difamando esse texto, questionando a sua validade, questionando a sua força espiritual, esses grupos, em última instância, se voltam contra todos nós protestantes. Nós achamos interessantes como há dois pesos e duas medidas nessas discussões. Eles exigem para si o respeito, eles querem para si, dos cristãos, dos protestantes, que nós deixemos o espaço deles em paz, mas no caminho reverso, eles vêm em ataque frontal contra a nossa religiosidade. Eles destroem a nossa fé, diminuem a nossa capacidade intelectual, nos colocam em uma situação social inferior, diminuem a nossa capacidade de raciocínio e dizem que são pessoas democráticas. Semana passada, eu falei sobre a questão do Conselho Nacional de Medicina, que, em nome da dignidade humana, defendeu a morte do feto, o aborto. Hoje eu quero que você entenda que nós protestantes, em nome da nossa liberdade de expressão, em nome do respeito que todos devem ter à nossa fé, não admitimos de maneira nenhuma qualquer tipo de ataque a esse texto sagrado. Existem grupos reunidos nesse momento tentando revisar esse texto, tentando adaptar esse texto às suas conveniências políticas, às suas conveniências de grupo. Tudo isso é relativizar um texto que, para toda uma comunidade de protestantes, que, aliás, nós somos cristãos e como cristãos somos maioria absoluta no Brasil, nós não admitimos relativizar um texto que é a nossa regra de fé. Nós fomos conhecidos há décadas atrás no Brasil como os bíblias, como aqueles que andavam com o texto debaixo do seu braço, para cima e para baixo, pregando a palavra de Deus. E hoje, querer diminuir esse texto é inadmissível. E o pior de tudo é que ainda existem cristãos, membros de igrejas protestantes, que ainda vão por esse caminho
seduzidos por esses grupos, por argumentos racionais bem elaborados e tentam também relativizar esse texto. A você que é cristão, que é protestante, eu quero te dizer que nós precisamos manter esse livro inatingível, irretocável, porque senão a nossa fé, dentro em breve, será colocada em xeque. Defenda o seu texto, defenda a sua Constituição, defenda esse livro que é o livro mais lido do mundo, que é o livro mais vendido do mundo, que é o livro que tem capacidade de transformar vidas, mudar famílias, mudar a sociedade em sua plenitude. Pense sobre isso, que Deus nos abençoe. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez tratando de um assunto do seu relevante interesse. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo de número 19 e o versículo 16, está escrito assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Meus amados irmãos e meus amados amigos, todas as pessoas, é claro, entendem que um dia vão morrer e que precisam de uma vida eterna de paz, de uma vida eterna de descanso. Olhando para este jovem, eu confesso que me alegro, porque ele deu uma demonstração para o nosso mestre de que precisava ter realmente uma vida eterna de paz e de alegria. Infelizmente, a gente observa na vida da maioria das pessoas a falta desse desejo, a falta desta preocupação. Imagine você que amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos, você também não sabe se vai estar vivo amanhã. A morte, ela nos surpreende a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora que a morte vai chegar. E até interessante que não se saiba, porque com certeza algumas pessoas que vivem na prática do mal, com certeza, quando soubesse que faltaria um dia para chegar à sua morte, muitos males iria praticar. Então, meus amados irmãos e meus amados amigos, todo ser humano, toda pessoa deve pensar no futuro, deve pensar na vida depois da morte, porque todos vão experimentar a morte. Seja rico, seja pobre, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua posição social, o certo é que todos os homens um dia irão enfrentar a morte. E aí é preciso, então, pensar no futuro. Mas, pastor, que futuro? A vida depois da morte, ela vai ser eterna. Aqui, enquanto vivemos, não sabemos quantos anos teremos de vida aqui na Terra. Mas depois da morte, esta vida, ela será eterna. E como será esta vida eterna? Ela pode ser de paz, ela pode ser de alegria, ela pode ser de descanso ou pode ser de sofrimento. Interessante é que na pergunta desse jovem a Jesus Cristo, ele coloca a vida eterna como uma herança. O que eu devo fazer, ou como me comportar, ou como viver para herdar a vida eterna. Meus amados irmãos e meus amados amigos, é claro, quando se fala de herança, estamos falando de algo positivo. As pessoas querem herdar aquilo que é bom,
E quando seus familiares conseguem um determinado sucesso, vem sim a herança dos seus pais, dos seus familiares. Mas esta herança que este moço falava era de uma vida eterna de descanso, ou seja, a morada no céu. Meus amados irmãos e meus amados amigos, aonde é que você que está nos assistindo nesse momento vai passar a vida eterna? Com Deus ou sem Deus? Se deseja passar uma vida eterna com Deus, é preciso se afastar do pecado. O pecado que está sempre na nossa frente, o pecado que está sempre perto de nós. E o inimigo das nossas almas, ele todos os dias, ele trabalha para que você peque. Ele trabalha para que você se distancie de Deus. Por quê? Ele quer que você tenha uma vida eterna de sofrimento. Ele quer que você tenha uma vida eterna distante de Deus. Mas, meus amados irmãos e meus amados amigos, o nosso Deus, que nos ama, e a própria Bíblia Sagrada nos mostra que Ele nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para perdoar os meus pecados e os teus pecados. Então, Deus demonstrou esse grande amor para com a humanidade, para que o homem esteja livre da condenação eterna, ou seja, tenha uma vida eterna de paz e de alegria com o nosso Deus. O que fazer então para ter esta vida eterna de paz e de alegria? Abandonar o pecado. Meus amados irmãos e meus amados amigos, me lembro quando o próprio Deus, está registrado na Bíblia, quando o próprio Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, para que o seu povo fosse orientado. Ou seja, poderíamos falar uma palavra que se utiliza muito hoje, a constituição de um país, de uma nação. Os 10 mandamentos é a lei de Deus para os homens aqui na terra. E me lembro também de quando Jesus Cristo aqui esteve e que lhe perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento na lei? E ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, meus amados irmãos e meus amados amigos, o homem que anda com Deus não mente. O homem que anda com Deus não rouba. O homem que anda com Deus não adultera. O homem que anda com Deus não pratica a fornicação. O homem que anda com Deus ama a Deus e o próximo como a si mesmo. O homem que anda com Deus não deseja o mal ao próximo. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado amigo, é preciso sim andar com Deus, preocupado com a sua vida futura, para que você tenha uma vida futura de paz, de alegria e de descanso. Aquele moço que se aproximou de Jesus Cristo, a gente observa no histórico bíblico que ele era um homem de uma posição financeira muito boa. E aquele homem queria, sim, ter também uma vida futura de alegria. E por isso ele se aproximou de Jesus Cristo e perguntou o que fazer para alcançar a vida eterna. Jesus Cristo logo orienta o mesmo a seguir os mandamentos e ele diz que conhecia aqueles mandamentos desde que era criança. Imagine você, então, quantas pessoas também conhecem nesses dias os mandamentos, mas não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas têm uma Bíblia e às vezes até frequentam uma igreja,
mas não está conseguindo viver de acordo à palavra de Deus. Estão presas a alguma coisa aqui nesta vida e, inclusive, foi o que aconteceu com aquele moço. Ele estava preso aos bens materiais e preferiu, então, se afastar de Jesus Cristo e perder a vida eterna, de paz e de alegria. Então, meu amigo e minha amiga, você precisa também, nesses dias, se arrepender dos seus pecados, abraçar a Jesus Cristo como teu Salvador. E você, meu irmão e minha irmã, você que já aceitou a Cristo como Salvador, precisa viver uma vida de santidade, longe do pecado, e andar com Deus, amando a Deus e o próximo como a si mesmo, para herdar a vida eterna, para ir morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a bênção de Deus, ela permaneça na sua vida, na vida da sua família, e que você seja um homem ou uma mulher temente a Deus, fiel a Deus, andando com Ele para herdar a vida eterna. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento. Deus, e te peço que visite a cada pessoa e que o teu Espírito, Senhor, convença aqueles que ainda não têm certeza de salvação e que estão vivendo no pecado. Pai Celestial, para que eles sejam transformados pelo teu poder. Te peço também por aqueles que já tiveram um encontro contigo. Pai Celestial, nos ajude a sermos mais fiéis a Ti. Nos ajude a fazermos mais e mais a Tua vontade, Deus eterno, para no dia do arrebatamento dos salvos, ou quando a morte nos surpreender, estejamos preparados, Senhor, para morar no céu contigo. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, Deus continue te abençoando. É muito bom estar falando da palavra de Deus e ter você como um amigo, como alguém que está também orando em nosso favor. Deus continue te abençoando e até o próximo programa, se Deus nos permitir.